Hallo Leute, wie geht es euch? Olá pessoal, como vocês estão? Ich bin Katja Schuster, eu sou a Katja Schuster, e aqui vocês aprenderam a se comunicar em alemão. E para a aula de hoje veremos os unbestimmte Artikel auf Deutsch. Acompanhem comigo. O que são os bestimmte e os unbestimmte Artikel? São eles os artigos definidos e os artigos indefinidos. E o que acontece com eles? Com os artigos, nós conseguimos identificar os substantivos, conseguimos identificar o gênero, se é masculino, feminino ou neutro, conseguimos identificar o número, se eu estou falando do singular ou do plural, conseguimos identificar o caso, se é nominativo, acusativo, dativo ou da genitiv, certo? E quais são eles no alemão? No alemão nós temos o der, certo? Que é o artigo masculino, o, em alemão, der. Nós temos o die, que é o feminino. E nós temos o das, que é o neutro, que não há comparação com o português neste caso, tá? Então, der é o artigo masculino, die, o artigo feminino e das, o artigo neutro. São os artigos definidos em alemão. Já os artigos indefinidos em alemão, nós temos o ein e o eine, certo? Que é um e uma, os artigos indefinidos. Zum Beispiel das Haus oder ein Haus. A casa, uma casa. Esse das Haus é o artigo. Nós temos um artigo. Ein Haus, o ein é o artigo. Nós temos um artigo e seguido do artigo nós temos o substantivo. Zum Beispiel hier. Tanja hat ein Buch gekauft. Das Buch ist sehr gut. Tânia comprou um livro. O livro é muito bom. Esse um livro, quando eu estou falando de um livro, eu posso estar falando de qualquer livro. Eu não sei de qual livro eu estou tratando. Então, esse artigo indefinido, unbestimmte Artikel, fala disso, de eu estar falando de algo que pode ser qualquer, porque eu não estou dando nome. Agora, o das Buch, neste caso aqui, eu estou falando deste livro aqui, certo? Ein Buch é um livro que eu não sei qual, mas é um livro. Das Buch é o livro, e aí é o livro que eu tratei anteriormente, tá? Então, temos que lembrar disso quando eu estou falando de unbestimmte e quando estou falando de bestimmte Artikel, certo? Vamos ver agora como ficam os artigos definidos e indefinidos em cada caso. Nós temos aqui o masculino, por exemplo, der Mann, tá? No nominativo fica der Mann, ein Mann. Já no acusativo, nós temos den Mann e nós temos o einen Mann. Vejam que devido a essa terminação aqui do den, o artigo indefinido terminou igual, einen Mann. No dativo, então, fica dem Mann e o artigo indefinido einem Mann, tá? As terminações concordam, as terminações do artigo definido concorda com a terminação do artigo indefinido, um concorda com o outro. No genitiv fica des Mannes, eines Mannes, daquela coisa de pertencimento. Vamos ver como fica no feminino. A gente viu que por exemplo, die Frau, no nominativo, o die é die para a mulher, eine para uma mulher. Do
nominativo para o acusativo, o feminino não altera, não há declinação do acusativo para o nominativo no feminino. Vejam que o die ficou die e o eine ficou eine. Agora, no dativo, sim, houve declinação. O die, que antes, tanto no nominativo quanto no acusativo era um die, se tornou der, e o artigo indefinido de eine se tornou einer, certo? Então, vejam que teve alteração, certo? E a mesma alteração aconteceu no genitivo, der Frau, einer Frau, certo? Vamos ver como que teremos no neutro, neutral, das Kind, a criança, certo? Das é o neutro, Kind em alemão é neutro. Ein Kind é uma criança. Novamente, assim como para o feminino, para o neutro, não há declinação do nominativo para o acusativo. Vejam que o das permaneceu-se das e o ein permaneceu-se ein. Agora, no dativo, nós temos dem Kind e nós temos einem Kind, certo? Ficou igual ao masculino do dativo. Dem Mann, einem Mann, dem Kind, einem Kind. A declinação é igual, então a gente tem que sempre cuidar de qual é o substantivo, qual que é o gênero de quem eu estou falando, certo? No genitivo fica da mesma maneira, des Kindes, eines Kindes, certo? Já no plural, gente, porque eu estou falando de o e estou falando de uma. No plural, Eltern, por exemplo, pais. Então, não há esse artigo indefinido e o artigo definido para o plural, certo? Não dessa maneira. Então, ficou aqui uma dica de como eu identifico, como eu vejo os artigos e é uma forma de, enfim, aqui a gente viu com os nomes, certo? Não necessariamente em frases, mas num próximo momento veremos como que ficam esses artigos em uma frase, em uma oração, para que vocês possam identificar. Agora, de primeiro momento, vocês puderam ver como que eu reconheço os artigos definidos e indefinidos e em qual caso eles se encontram. E claro, daí a gente tem que estudar se essa palavra é feminina, se essa palavra é masculina ou se essa palavra é neutra. Conforme vamos adquirindo mais vocabulário, a gente tem que procurar no dicionário, às vezes, para ver, poxa, essa palavra é feminina, essa palavra é masculina e essa palavra é neutra. É importantíssimo que cada palavra nova que formos estudando, a gente já vá anotando o artigo da palavra. Tá bem, gente? Tschüss und bis nächste Stunde. Não esqueçam dos comentários, de dar o seu like e de deixar sugestões e suas dúvidas para os próximos vídeos. Tschüss, tschüss!